Queridos irmãos, a semana passada, no último domingo, aqueles que estavam presentes, eu falei um pouco sobre o tema Reacendendo a Paixão, usando o texto lá de Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Você que não esteve na igreja, que por um acaso perdeu um culto, eu tenho publicado as mensagens no YouTube e compartilhado no Facebook. Então, se você gostar de ouvir a palavra, alguns não gostam, né? Porque, já perdi o culto, ainda vou ouvir a palavra que o pastor pregou. Mas se você gostar de ouvir, quiser ouvir de novo, você pode entrar lá no meu Facebook ou no blog da igreja, tá? Que tem as mensagens. Eu estou tentando colocar assim o mais rápido possível, tá bom? Então, a semana passada eu falei um pouco sobre reacendendo a paixão, baseado no texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7, quando Jesus escreve as cartas das igrejas, e ele fala à igreja ali de Éfeso, né? Aos Efésios, ele diz assim: porque vocês abandonaram o primeiro amor, vocês caíram do primeiro amor. Então, diante desse texto, eu estava pregando semana passada sobre reacender a paixão. E hoje eu quero continuar com vocês nesse mesmo tema. Quero falar sobre reacendendo a paixão. Mas eu não vou pregar de novo a mesma mensagem, porque é chato, né? Até porque faz só uma semana. Eu quero convidar vocês a pensar nessa noite a respeito de 3 aspectos importantes da nossa vida e que a gente precisa reacender a nossa paixão nesses 3 aspectos importantes da nossa vida, que seria a vida devocional, a igreja e também pelos não alcançados. Então eu queria convidar você a gente pensar um pouquinho junto sobre isso. E pensando em vida devocional, eu queria convidar você a gente pensar em intimidade com Deus e também a gente pensar em reacender a nossa paixão pelas Sagradas Escrituras. Por isso o Salmo 19, eu quero ler com você do versículo 7 até o versículo 14, onde a palavra do Senhor diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces que o mel, do que as gotas do favo. Porque por elas, o teu servo é divertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém. Quero nessa noite tentar levar o meu coração e o coração de vocês a reacender a paixão pela vida devocional, a reacender a nossa paixão pela intimidade com Deus e, acima de tudo, a reacender no nosso coração a paixão pelas Escrituras Sagradas. Queridos irmãos, eu sei que nós vivemos em dias difíceis,
dias que a hora parece que passa mais rápido do que a gente imaginava que ela iria passar. Eu sei que nós somos pessoas atarefadíssimas. Eu sei que a gente tem uma série de situações para a gente fazer, para a gente correr atrás. E eu sei também que a gente é muito seduzido pelo não fazer nada. Eu sei. Nós somos seduzidos por aquele motivo de: agora eu estou na hora do meu relax. E na hora do meu relax eu não gosto de nada assim tão importante. Na hora do meu relax agora eu quero assistir televisão. Na hora do meu relax agora eu quero entrar no meu Facebook. Na hora do meu relax agora eu quero compartilhar alguma coisa no WhatsApp. Eu tenho tantas coisas para fazer. E eu tenho tantas coisas que me dominam, que me consomem o tempo. E aí eu tenho até vontade de ler a Bíblia, mas na hora que eu vou ler, pastor, eu leio 2 linhas e... Por que será? Eu acredito que tudo isso é porque nós não somos mais como esse salmista. Nós não somos mais como esse homem que escreveu esse salmo, dizendo: não há nada mais grandioso, rico, do que a palavra. Não há nada mais gostoso do que a palavra. Irmãos, sinceramente, quando a gente lê essa Bíblia, muitos de nós somos hipócritas quando nós dizemos amém a isso. Somos hipócritas. Porque não há em nós desejo nenhum pelas Escrituras. E mentira, pastor, eu dizer são mais desejáveis do que o ouro. Mentira. Eu prefiro trabalhar, fazer hora extra, camelar, ganhar dinheiro, do que ler a palavra. Eu prefiro dar tempo na empresa, eu prefiro dar tempo no meu serviço, eu prefiro dar tempo na escola, na faculdade. Eu prefiro dar tempo a tudo isso do que dar tempo à palavra. Jonathan Edwards disse o seguinte: esse livro, a leitura desse livro, tem o poder de te afastar do pecado, mas a não leitura deste livro certamente te levará a pecar. O salmista termina esse salmo dizendo: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Irmãos, quantos de nós já não tem mais preocupação com o que sai da nossa boca, o que medita o nosso coração? Quantos de nós? Nós não estamos mais nem aí quando a gente fala palavrão, a gente não está mais nem aí quando a gente xinga o cônjuge, a gente não está nem aí quando a gente briga com os filhos, a gente fala mesmo nome feio, a gente xinga, a gente irrita os outros, a gente é mal educado com as pessoas, e quando alguém fala alguma coisa: não, meu temperamento, pastor, meu temperamento é assim mesmo. Eu sou sanguíneo, colérico ou colérico sanguíneo, então esquece. Nós damos desculpa, porque na verdade nós não nos preocupamos mais que a palavra da nossa boca seja agradável a Deus, muito menos o meditar do nosso coração. Paulo diz que tudo que você pensar seja puro, santo, íntegro. Pense nas coisas lá do alto, medite nas coisas do alto, busque as coisas do alto. Seja isso que tenha no teu pensamento o tempo todo. Irmãos, quantos de nós muitas vezes somos consumidos para pensar coisa que não deve? Quantos homens aqui têm problema com pornografia, pensam em pornografia, veem pornografia, são assumidos nessa tara sexual e envaidecem o coração buscando todo tipo de sentimento sexual, desejam a mulher do próximo e não se condenam por isso. Não se condenam. Quantas mulheres também são vaidosas, têm sentimentos ruins no coração e afloram isso numa boa,
sem nenhum problema, e já não tem mais aquele freio de dizer: para, coração, eu não vou pensar nisso, eu vou mudar, eu vou pensar em coisas que o Senhor deseja que eu pense. A maioria de nós, sinceramente, irmãos, levanta e não tem um cântico nos lábios, mas muitos de nós lembramos de uma música besteirenta, cantamos, fazemos graça, e o pior, alguns compartilham nas redes sociais. Por quê? Porque já não há mais paixão pela vida devocional, já não há mais paixão por intimidade com Deus, já não há mais paixão pela palavra de Deus. Não há. Pastor, eu não posso dizer que a palavra é mais doce do que o favo de mel para mim, porque não é. Eu não leio, eu não procuro ler, eu não tenho vontade de estar na Bíblia, eu acho a Bíblia chata. Uma vez eu vi um cristão dizendo assim: eu não gosto de ler. Esse cara está na religião errada. Se você não gosta de ler, nós somos um povo da Bíblia. Nós somos instruídos pela leitura da palavra. E se eu não gosto de ler, eu tenho que aprender a ler, eu tenho que cair no joelho no chão e dizer: Senhor, socorro. Só há uma desculpa, irmão, para você não ler a Bíblia. Uma desculpa só: você ser analfabeto. Mas se você não for analfabeto, não existe nenhuma outra. E se você não souber ler, fala comigo, que eu compro para você e te dou de presente a Bíblia em áudio, para você ficar ouvindo a Bíblia o dia inteiro. Mas nós precisamos ser sinceros e dizer: Deus, não há paixão no meu coração. Eu não sou mais apaixonado pela minha vida devocional contigo. Eu não mais desejo buscar a tua presença. Pedro, escrevendo 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ele diz: busque ardentemente o leite espiritual. Pedro está dizendo: o que vocês precisam buscar acima de tudo na vida de vocês é o crescimento espiritual que é dado por Deus através da palavra dele. Não há outro jeito de crescer, gente. Tem crente que acha que cresce espiritualmente se ele tiver caixinha de promessa na casa dele. Não, pastor, todo dia eu leio um versículo. Eu vou lá na caixinha de promessa. Eu não sei se já inventaram, mas alguém já deve ter tido a péssima ideia de inventar aplicativo de caixinha de promessa. Eu não sei, mas deve ter tido já. Você precisa ler a Bíblia toda, a história toda. Você precisa se inteirar com ela na sua beleza toda. Nós não podemos esquecer a Bíblia, mas nós precisamos reacender a nossa paixão pelas Sagradas Escrituras. Quero dizer uma frase aqui para vocês, algumas. Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes deste livro pelo raciocínio, e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um homem melhor. Sabe quem disse isso? Alguém já ouviu falar em Abraham Lincoln? É dele essa frase. Presidente dos Estados Unidos. A minha fé na Bíblia, que me serviu de guia em minha vida moral e literária, quanto mais a civilização avança, mais será empregada a Bíblia. Sabe quem disse isso? Um filósofo chamado Immanuel Kant.
a Bíblia não vai se perder com o progresso. Ele diz: quanto mais houver progresso, mais haverá necessidade das Escrituras. Um profundo conhecimento da Bíblia vale mais do que uma educação universitária. Sabe quem disse isso? Outro presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Eu amo a Bíblia, eu leio-a todos os dias, e quanto mais leio, tanto mais amo. Dom Pedro II. E a última: a Bíblia não é antiga, nem moderna, ela é eterna. Martim Lutero. Nós precisamos, irmãos, reacender no nosso coração a paixão pelas Sagradas Escrituras. Se não há mais paixão no teu coração pela leitura da palavra, pela vida devocional com o Senhor, eu imploro que você caia de joelho e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, e reacende em mim a paixão pelas Escrituras. Porque você, perto das Escrituras, você estará longe do pecado. Longe das Escrituras, você estará perto do pecado. Amém? Pense nisso. Segunda coisa que eu queria que você entendesse nessa noite, e que Deus reavivasse no nosso coração, é a paixão pela igreja. Eu queria que você lesse comigo Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 9. Eu não sei se você já pensou alguma vez na sua vida: puxa, se eu pudesse escolher um momento na história bíblica para eu estar lá presente, para eu ver. Se eu pudesse, eu escolheria Mateus 16. Eu queria estar neste momento. Eu queria olhar para Pedro falando: tu és o Cristo. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A igreja é a criação de Deus para congregar aqueles que o amam. A igreja foi estabelecida por Jesus. Neste momento nós temos a revelação das Sagradas Escrituras do início da igreja. É aqui onde Deus começa a escrever a nova história, o Novo Testamento, com as suas promessas. É neste momento. Jesus voltará, irmãos, e as Escrituras dizem que Ele voltará para buscar a sua igreja. Igreja, eu preciso amar a igreja. A igreja é a noiva de Cristo, e o Espírito Santo age na igreja e trabalha na igreja para adorná-la, para prepará-la para o grande dia em que ela vai ser entregue
nos ares para o seu Senhor, para as bodas do Cordeiro. Nós, igreja, somos a noiva de Cristo. Que coisa magnífica! Deus está nos preparando aqui todos os dias para um grande encontro. Eu fico imaginando como fica a noiva no dia do casamento. A tensão que ela fica, a expectativa que gira, tudo gira em torno dela. As pessoas estão lá curiosas para saber como que a noiva vai entrar. E você sabia que toda a tua vida aqui, o Espírito Santo está te preparando para o dia em que você estará nos ares com o Senhor? Porque você é a noiva. A igreja de Jesus é a sua noiva. A igreja é também o corpo de Cristo aqui na terra. Jesus disse isso: eu sou a cabeça e vós sois o meu corpo. A palavra de Deus ensina isso em todo o tempo. Paulo, no capítulo 9, quando ele vai perseguir os cristãos, e ele tem no meio do caminho um encontro com Jesus, Jesus se apresenta a ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que você persegue a igreja? Foi? Saulo, porque tu me persegues. Não há divisão entre a igreja e o Senhor. Ele é a cabeça, somos o corpo. A igreja é a coisa mais bela que existe na terra, irmão. Não há outro. E quantas vezes nós não damos nenhuma importância à igreja e nem à sua obra. Falamos mal da igreja, negligenciamos em nos envolver na sua missão. Somos muito rápidos para não querer estar juntos. Negligenciamos o trabalho que Deus nos deu de edificar uns aos outros. Paulo, escrevendo aos Efésios sobre a igreja, no capítulo 4 de Efésios, ele diz uma coisa magnífica, um texto maravilhoso, quando ele diz no versículo 4 a 12 em diante: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e aspereza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Meu querido, você não faz parte da igreja à toa. Você não foi salvo para ficar à toa. Você não foi chamado para o Senhor para ficar olhando a banda tocar. Tem gente que acha que na igreja que ele tem o dom de assistir. Pastor, Deus me deu o dom de assistir. Eu acho uma maravilha. Eu não posso ver uma fanfarra, eu já fico lá olhando. O pessoal suando, tocando debaixo do sol. O cara lá, pá, pá, pá. E você lá.
Você não foi chamado para assistir. Você foi chamado para ser apaixonado pela igreja. Você foi chamado para dar a sua vida pela igreja, se necessário. Você foi chamado para se envolver na igreja. Você foi chamado para edificar o teu irmão na igreja. Você foi chamado para fazer parte desse mistério glorioso em que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Quando alguém perguntar onde está Jesus, vão dizer: Ele esteve entre nós por causa da igreja. Somos suas mãos, somos os seus pés. A igreja de Jesus somos nós, e nós precisamos amá-la e viver por ela, e sermos entusiasmados com a igreja, e queremos ver a igreja sempre melhor. Fazemos a nossa parte, somos convidados a defendê-la a todo o tempo. Somos convidados, irmãos, nós precisamos defender a igreja. Nós precisamos dizer para o povo o que é igreja de verdade, o que é igreja séria. A igreja não existe para satisfazer as nossas necessidades. Nós existimos como igreja para satisfazer as necessidades dos outros, diz o teólogo Joel Houston. Como a gente perdeu a mente do que é igreja. Para a gente, igreja é esse templo, é um culto em que eu tenho que ser favorecido de alguma maneira. Eu tenho que vir e escutar um bom louvor. Eu tenho que vir e escutar um bom orador. Eu tenho que vir e sair daqui entusiasmado, cheio de mim mesmo. Eu tenho que vir e o pastor tem que falar uma coisa que me agrade. Nós não somos igrejas para sermos satisfeitos nela. Nós somos igrejas para satisfazer os outros. A igreja é um corpo, não um negócio. É um organismo, não uma organização. Ela está viva, escreveu Rick Warren. A igreja não é um mero termômetro que registra as ideias e os princípios da opinião popular. Ela é o termostato que transforma os usos e os costumes da sociedade. Diz Martin Luther King Jr. Nós queremos às vezes ser igreja para dizer: não, deixa a igreja falar alguma coisa, deixa a igreja dar um pitaco. Irmão, a igreja não tem que falar, a igreja não tem que dar pitaco, a igreja tem que transformar pelo poder de Deus. Foi para isso que Ele nos deixou. Foi para arregaçar a manga e realmente enfrentar as hostes neste mundo tenebroso. Eu quero te desafiar a sair daqui, irmão, apaixonado pela igreja de Jesus. Ame a igreja de Jesus. Não fique só olhando a banda tocar. E por último, queridos irmãos, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos 10, do 9 até o 15. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que confia, nele confia, jamais será envergonhado. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam.
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas novas. Eu quero desafiar você a sair aqui nessa noite também com a sua paixão pelos perdidos acesa. Precisamos reacender no nosso coração a paixão pelos perdidos. Precisamos perguntar a nós mesmos quanto tempo faz que nós não partilhamos o Evangelho com uma pessoa. Quanto tempo faz que nós não abrimos a boca para dizer a alguém que ela precisa grandemente de Jesus. A causa da igreja ainda não está na glória com Cristo, é porque ela ainda não cumpriu sua tarefa. E não cumprirá se não for uma paixão no coração de cada crente. Nós precisamos dizer ao Senhor: Deus nos dá a paixão pelas almas. Acende em nós a paixão pelos perdidos. Paulo dizia: ai de mim se não pregar essa mensagem. E ele ensinou seu filho Timóteo dizendo: faz você, Timóteo, o trabalho de um evangelista. Paulo era alguém que amava profundamente os perdidos, e ele ensinava esse amor aos seus discípulos. John Knox, um grande missionário, certa vez falou, ao chegar na Escócia, uma oração: Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. Será que há em nós esse apelo? Será que nós somos pelo menos um pouquinho interessados em ganhar Jacareí para Jesus? O seu bairro, onde você mora, seus vizinhos da sua rua. Quantas vezes, irmãos, nós gastamos tempo orando para que as pessoas ouçam o Evangelho? Se nós não fazemos isso, é porque não há paixão em nós. Quanto tempo da tua oração você ora para que aquele amigo seu do serviço conheça Jesus? Nós estamos vendo as pessoas ao largo indo para o inferno, e nós estamos olhando e dizendo: rapaz, tu vai para o inferno. Nós precisamos dizer: Deus, acende em nós a paixão pelos perdidos. Eles precisam ouvir do teu Evangelho. E eu preciso ser um arauto nesse mundo tenebroso, terrível. Eu gosto da história de dois jovens cristãos moravos. Os moravianos fizeram um trabalho magnífico de missões. Dois jovens olhavam para uma ilha onde só tinha escravos e acendia no coração deles o desejo de pregar o Evangelho para aqueles escravos, porque eles diziam: aqueles escravos não estão alcançados, e eles não alcançados, morrendo, eles estão indo para o inferno. E então eles entraram em contato com o dono da ilha e disseram o seguinte: nós queremos ir morar na ilha para falar aos escravos a respeito de Jesus. O Senhor nos permite ir morar na ilha para falar aos escravos? E a resposta do dono da ilha foi: não, eu não permito. Ninguém vai vir aqui ficar falando de religião, não. Aqui o negócio é trabalho.
Então eles voltaram e começaram a orar e dizer: Senhor, nós queremos ir, nós queremos ir. E Deus deu a eles uma brilhante ideia. E os dois voltaram a encontrar aquele homem e dizer o seguinte: nós não queremos mais ir lá falar de Jesus para eles, mas nós queremos, nós dois, ser seu escravo. Você não vai pagar nada por nós, deixa a gente ser seu escravo. E o homem disse: opa, escravo de graça? Se fosse jovem naquela época, ia dizer: demorou. E aqueles dois jovens venderam as suas vidas como escravos para partilhar do amor de Jesus com aqueles escravos. Eu não tenho dúvida que o coração deles ardia por almas que esperam. John Wesley, um dos grandes evangelistas de todo o tempo, disse o seguinte: tua tarefa única na terra é esta, dois pontos: salvar almas. Vou ler de novo. Tua tarefa única na terra é esta, dois pontos: salvar almas. Nós precisamos dizer: Senhor, reacende em nós a paixão pelos perdidos. Eles precisam ouvir da graça salvadora em Jesus. Eles precisam ouvir que só em Jesus eles podem ser salvos. E nós é que podemos dizer isso a eles. Acende essa paixão. Que haja uma paixão em nós que nos consuma ao ponto de orarmos como John Knox: Senhor, dá-nos essa cidade ou eu morro. Porque é isso que eu quero. Quero terminar nessa noite desafiando o meu coração e o seu coração a pensar seriamente em reacender a nossa paixão pelas Sagradas Escrituras, por uma intimidade com Deus. Eu não sei, irmãos, como você pode começar, mas eu queria te dar uma ideia. Tire 10 minutos do seu dia, 10 minutos, para ler a Bíblia. Comece com 10 minutos e ore ao Senhor para que você chegue a 1 hora, 2 horas. Quero desafiar você a ser apaixonado pela igreja. Irmãos, olhem para esta igreja, ela é sua, ela não é a igreja do pastor Edilson, ela é a sua igreja, e você precisa amar essa igreja, você precisa ser apaixonado por ela, e toda vez que você despreza, que você fala mal, que você não se envolve, você está ferindo a si mesmo. Seja apaixonado pela igreja de Jesus. A coisa melhor que há nessa terra é a noiva de Jesus. Há uma frase que eu adoro, gosto muito, diz: a igreja local é a esperança do mundo. Ame a igreja de Jesus. E por último, irmãos, seja apaixonado pelas almas perdidas. Se incomode pelo fato das pessoas não estarem ouvindo Jesus. Ore para que elas possam ouvir. Ore para que haja pregadores. Ore para que você seja um deles. Mas aqueça o seu coração para fazer com que aqueles que estão diante de você ouçam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a orar comigo. Feche teus olhos. Curva sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos convida nessa noite a repensar
as nossas paixões. E nós oramos, amado Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tu sabes, Senhor, que muitas e muitas coisas que nós não deveríamos fazer, nós fazemos. E muitas coisas que nós deveríamos fazer, nós não fazemos. Isso é falta de amor, de paixão. Eu oro nessa noite para que o Senhor reacenda no meu coração, no coração dos meus irmãos, essa paixão. Paixão pela Tua Palavra. Ó Deus, nos ensina a amar a Tua Palavra. Ela vale mais do que o puro ouro refinado. Amar, ó Deus, a Tua igreja, porque ela não é minha, ela não é de ninguém, ela é Tua, ela é Tua noiva, ela é Teu corpo. É para ela que o Senhor volta, o Senhor vem buscar a Tua igreja. Acende em meu coração o amor pela Tua igreja. E acende, ó Deus, também nos nossos corações o amor pelo perdido. Senhor, as pessoas estão perecendo, indo para o inferno do nosso lado, Senhor. E muitas vezes nós nos calamos, Senhor. Tem misericórdia de nós. E nos envolve com o Teu Espírito Santo, reacendendo em nós o desejo de pregar a Tua Palavra. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém.